Conforme a sua formação, o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, a minha disciplina tem uma relevância muito grande para a sua formação. E exatamente o que é análise, certo? Num processo de desenvolvimento. Por quê? Num processo o qual nós estamos, então, com foco no desenvolvimento de um sistema de software, independente do tipo de sistema computacional, nós temos que dar ênfase a uma primeira parte de um processo de desenvolvimento. Seja qualquer projeto de software ou um outro tipo de projeto, nós sempre iniciamos baseado que na definição de etapas, na definição de métodos, procedimentos, os quais nos conduz para a realização, ou seja, para o desenvolvimento das atividades do projeto que se deseja realizar. E na nossa área é a mesma coisa. O desenvolvimento de um sistema computacional, ele tem que seguir as chamadas boas práticas da engenharia de software, ou seja, de acordo com os requisitos, a necessidade do nosso usuário é o que eu tenho que entregar como resultado final, ou seja, com uma solução condizente com o problema encontrado e o qual que se deseja, então, desenvolver um software. E é exatamente nesse processo de desenvolvimento que nós temos que seguir etapas, exatamente, e as primeiras etapas do processo de desenvolvimento chama-se, então, análise. Ainda a primeira é também denominada de análise de requisitos ou simplesmente requisitos, ou também levantamento de requisitos e continuando o processo de desenvolvimento, a atividade, ou também chamada de fase, ela tem uma importância muito grande no processo de desenvolvimento. Por quê? Se no início do processo você desenvolve, o qual identifica a necessidade errada, o que você vai entregar para o usuário como resultado final? Com certeza não vai atender à necessidade, ou seja, os requisitos funcionais e não funcionais do usuário. Então, para isso, a análise é um processo de abstração, tá certo? O qual o analista de sistemas, então o profissional analista de sistemas, se insere muitas vezes ao meio, na situação ali do problema, fazendo, então, parte do dia a dia para conhecer o chamado domínio do sistema, para conseguir delimitar o contexto do sistema e, a partir daí, através aí de várias técnicas de levantamento de requisitos, se faz o quê? A identificação dos requisitos, faz então a chamada análise desses requisitos e a partir daí então define-se a necessidade, ou seja, os requisitos. E com isso avança-se então no processo de desenvolvimento. E este momento da análise é o momento então de identificar o que o sistema precisa. Tá certo? Ou seja, todas as funcionalidades, todos os serviços que o sistema o qual eu estou, então, trabalhando no projeto dele, tá certo? O projeto do software em si, há necessidade de disponibilizar no final para o usuário. Então, essa análise pode-se dizer, fazendo aí uma comparação básica, a um projeto de construção civil, por exemplo, uma obra. Uma obra que seja um edifício, uma casa, para iniciar, que seja ali a etapa, a execução em si, antecede-se o quê? Uma série de projetos de definição do que exatamente tem que se desenvolver, ou seja, construir. E aí, no caso, envolve-se vários profissionais, por exemplo, na obra, na construção civil, envolve o engenheiro civil, envolve o arquiteto, tá certo? E aí inicia-se uma primeira etapa de documentação, o qual o usuário ou o cliente, ele faz o quê? De acordo com a necessidade dele, ele então apresenta a necessidade e o engenheiro e o arquiteto trabalham juntos. Aí inicia-se uma série de documentação, por exemplo, o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, projeto elétrico, para depois, uma vez tudo isso validado pelo cliente, ou seja, que então inicia-se a execução da construção.
E no desenvolvimento de um sistema de software é a mesma coisa. Só que essas etapas, antes da implementação da programação em si, é o que se denomina uma etapa, uma fases de modelagem do sistema, os quais, então, é de competência do analista de sistemas fazer todo esse trabalho de identificação de necessidades, ou seja, dos requisitos funcionais e não funcionais de um sistema. Isso junto ao usuário, seja o usuário ainda operacional, tático ou estratégico, e nesse momento, então, ele abstrai toda a necessidade e registra isso. Registra-se aonde? Em documentos, ou seja, documentação. E para isso, há necessidade, então, de se adotar um chamado método de desenvolvimento, por exemplo. Ok? Então, toda a entrega que se faz, que se registra, é através de técnicas de modelagem. E com isso, uma vez aprovada a análise, passa-se para a etapa seguinte até chegar na implementação. Então, percebeu a importância da análise? Tá certo? Porque se o profissional analista, ele faz a identificação, ou seja, a abstração errada da necessidade diante do problema, ele não vai conseguir fazer a entrega, a solução conforme tem que atender o usuário. Então, é exatamente isso a nossa disciplina, por isso que ela tem um teor muito importante e para isso preciso que você faça o quê? Que você acompanhe, que você trabalhe então com os exercícios e faça modelagem trabalhando com estudos de casos, avançando o nível de complexidade para você então conseguir desenvolver essa habilidade, porque não existe receita, não existe mágica, tá certo? De como você vai fazer a análise. Cada caso, cada software, ou seja, cada projeto de software é um caso, tá certo? E aí você tem que então, como analista, como futuro analista, tem que ter ali essa habilidade e conseguir fazer essa abstração. Então, é isso que nós vamos contemplar, a etapa de análise ou fase e trabalhando com as chamadas técnicas de modelagem para documentar um sistema. Então, nós vamos trabalhar num primeiro conceito para você compreender e relembrar o processo de desenvolvimento, o chamado processo clássico, o qual considera-se que, imagine você numa empresa de desenvolvimento de software e você é o analista de sistemas responsável em conduzir o projeto de software. Aí, no caso, a empresa de desenvolvimento, ela já tem que ter o quê? A definição da sua chamada metodologia de desenvolvimento. E metodologia é exatamente como que se vai conduzir, direcionar o desenvolvimento do software. Isso seguindo as chamadas boas práticas da engenharia de software. Então, exige-se uma série de decisões e definições, os quais uma empresa define com a sua metodologia. Ou seja, qual modelo de processo de engenharia de software deve ser adotado, qual método deve ser adotado, do método, quais as técnicas de modelagens que devem ser adotadas, tá certo? Tudo isso se define a metodologia. Aqui na área acadêmica, você vai aprender o quê? Seguindo os modelos de engenharia de software e seguindo métodos, tá certo? Eu não vou inventar o meu método e nós vamos seguir métodos que existem, tá certo? Que são, de certa forma, então, reconhecidos mundialmente e uma vez que você aprende as chamadas técnicas de modelagem seguindo um método, isso tudo vai conduzir de uma forma que você consiga fazer a chamada documentação de um sistema. A documentação já é o artefato, o que se entrega. Essa etapa em si do que se vai trabalhar, então, é a chamada análise ou projeto e tudo isso, então, constitui a chamada modelagem de um sistema, o qual, então, é muito importante. Vamos conferir e verificar, então, o processo de desenvolvimento de software básico. Vamos lá, conferindo. Então, todo o processo de desenvolvimento de software, seguindo as boas práticas da engenharia, ela segue o quê?
esse processo pode ser também denominado, muitas vezes, e é denominado como um ciclo de vida básico de desenvolvimento. Então, existem vários modelos, vários processos de desenvolvimento de software, conforme, então, a engenharia de software, tá certo? E entre esses vários modelos, todos conduzem a como deve ser desenvolvido um sistema de software. Praticamente, os modelos em si que existem de processo de software, seguindo as boas práticas da engenharia, possuem etapas ou chamadas fases e atividades comuns. Como, por exemplo, inicia-se, então, o desenvolvimento com a análise de requisitos, ou também chamada de levantamento de requisitos, ou, nesse momento, pode anteceder a chamada modelagem organizacional. Depois, uma vez aprovada, uma vez validada com o usuário, avança-se para a chamada análise desses temas, tá certo? É aqui que exatamente, posso dizer, existe aqui uma importância muito grande, um comprometimento muito grande do profissional analista desses temas em fazer a chamada análise, ou seja, identificar toda a necessidade do usuário. E depois avança-se ainda nesse processo de desenvolvimento para a etapa ou fase chamada de projeto, tá certo? Então, perceba-se que no processo de desenvolvimento existe uma das etapas que é chamada de projeto. E muitas vezes nós utilizamos e falamos, qual que é o projeto de software que você está envolvido? Então, projeto de software é uma visão macro de desenvolvimento, para indicar que seja o desenvolvimento de um produto, posso dizer que você vai entregar de um software. E quando projeto se referindo a uma etapa, então, lembra-se de um processo de desenvolvimento, ou seja, um ciclo de vida para desenvolver. E depois avança-se ainda para outras etapas, como a implementação e testes. E aqui na implementação, que então é o momento da programação, juntamente com testes, e aí existem vários tipos de testes, até fazer a implantação do sistema, ou seja, a entrega. E entre os diferentes modelos, seguindo as boas práticas da engenharia de software, desde a década de 70, teve o quê? Uma série de modelos de engenharia de software que foram, então, sendo elaborados, sendo, de certa forma, estudados e apresentados no mercado, tá certo? Então, toda a evolução da engenharia de software iniciou-se com os chamados modelos de processo prescritivo, e entre eles o modelo sequencial linear, modelo de prototipação, alguns exemplos aqui, modelo espiral, entre outros, tá certo? Que aqui, posso dizer, esse modelo, ele apresenta o quê? Um guia de como que você vai desenvolver, então, um sistema de software ou um chamado projeto de software. Em si, um software. Então, todo modelo de processo de software, ele apresenta um guia, ou seja, uma referência de como que você vai desenvolver. E este guia se constitui de um processo com etapas e, de certa forma, o nome aqui como modelo sequencial linear, modelo de prototipação, espiral, entre outros que surgiram desde a década de 70, apresentavam o quê? Características de como conduzir esse processo de desenvolvimento, tá certo? Então, cada modelo, e aí vale a pena você se aprofundar, se você depois for se especializar principalmente nessa área, e você como como aluno deve fazer aqui um levantamento e estudar esses modelos, é muito importante. Mas de toda a evolução, conforme foram evoluindo, e também os chamados paradigmas de desenvolvimento, no finalzinho da década de 80 e 90, principalmente aqui na década de 90, um modelo chamado Processo Unificado, conhecido PU, se destacou no chamado, seguindo os padrões, os princípios de como desenvolver um software, que é o chamado paradigma orientado a objetos. E esse modelo de processo, ele veio para apoiar principalmente a chamada linguagem de modelagem unificada, que é então o que nós vamos trabalhar. E esse processo de desenvolvimento unificado, então, ele
ele foi trabalhado baseado num outro método anteriormente, tá certo? Da Rational, que foi uma grande fabricante de desenvolvimento de software que depois foi adquirida pela IBM. Então, seguindo a evolução, ainda ele é dirigido por casos de uso, ou seja, ainda o usual é use case, certo? E use case tenha como referência, então, como sinônimo de funcionalidade de um sistema ou de um serviço do sistema. Então, orientado a caso de uso, centrado numa arquitetura, de certa forma, iterativo e incremental, como sendo as principais características. Então, em si, o que quer dizer isso tudo? Orientado a caso de usos. Esse nome denominado use cases ou traduzindo caso de uso, tá certo? Eu não gosto de usar a tradução caso de uso, né, que eu acho que fica tanto, não fica tão sugestivo, tá certo? Mas o que quer dizer? Quais são as funcionalidades do sistema? A partir, então, de todo o levantamento, de todo o processo que é feito da modelagem, na primeira etapa do processo de desenvolvimento de requisitos, identifica-se os chamados requisitos funcionais, ou seja, toda a necessidade, todas as funções, todos os serviços de um sistema. Suponha, por exemplo, no sistema acadêmico que você tenha a interação, tá certo? Que você é, de certa forma, um usuário. E você, por exemplo, num sistema acadêmico, no primeiro momento, quando você foi realizar a sua matrícula, tá certo? Então, você foi realizar a sua matrícula. Para realizar a sua matrícula, você teve que fazer toda uma entrega de documentação, fazer o seu cadastro como sendo um aluno, tá certo? Para depois efetivar a sua matrícula. Então, observe, a necessidade de um cadastro, cada cadastro no sistema é um requisito funcional, é então uma funcionalidade e será agora então tratada como sendo um use case, um caso de uso. Tá certo? Então, um relatório, um contrato, a própria funcionalidade, o qual o usuário do sistema vai até então fazer o cadastramento, o seu cadastro da sua matrícula, foi fazer a sua matrícula, então ele acessou no sistema uma funcionalidade, informou todos os seus dados, a qual curso que você está se matriculando, se matriculou, em qual semestre. Tudo isso refere-se o quê? A uma funcionalidade do sistema. Então, cada funcionalidade, cada relatório, cada consulta, cada processo que é gerado, que é disparado automaticamente, é identificado como sendo um use case. Então, o processo unificado, a forma de como conduzir o chamado desenvolvimento do sistema é uma grande característica, é conduzido, é orientado por use cases. Então, eu posso dizer, quando inicia-se a modelagem de um sistema, inicia-se a análise, você já foi lá, já identificou a necessidade, já abstraiu, já conseguiu, então, definir quais são os requisitos funcionais, então você faz o quê? Vai começar a fazer a modelagem de análise. Nesse momento, então, a primeira parte, posso dizer, o que se inicia como modelagem de análise é, de certa forma, trabalhada como sendo, trabalhada com a técnica de modelagem de use cases. Então, registra-se, documenta os use cases. Ainda o processo unificado, esse guia de como que deve te orientar no processo de desenvolvimento de um sistema, é iterativo e incremental. O que quer dizer? No momento que você, por exemplo, como analista de sistema, considera-se que você concluiu a atividade de análise, fez toda a documentação necessária para passar para a etapa seguinte, tá certo? E não quer dizer que tem que ser assim, finaliza tudo para depois ir para a fase seguinte, porque exatamente não é uma característica do processo unificado. Mas suponha que você já trabalhou na análise e vai avançar isso, ou uma parte da análise. Então,
Incremental, suponha, eu defini uma funcionalidade no sistema, avanço para a fase de projeto. A fase de projeto é o momento de pegar tudo que foi identificado e definido na análise e transitar isso, fazer um mapeamento para as chamadas ferramentas ou as chamadas tecnologias que serão adotadas para o desenvolvimento. Com isso, você faz o quê? Qual linguagem de programação será adotada? Qual sistema gerenciador de banco de dados será adotado? Então, você pega aquela documentação de análise e faz o quê? Agora, um mapeamento, faz uma transição para as tecnologias que serão adotadas no desenvolvimento. Com isso, você tem, então, uma série de novos documentos que serão gerados para modelar essa transição. Suponha que daí você esqueceu ou identificou depois a necessidade de um complemento ou de uma nova funcionalidade. Então, você volta e, de certa forma, faz um incremento. Vai incrementando conforme a necessidade de novas funcionalidades identificadas. E iterativo quer dizer o quê? Iterativo. Tá certo? Que você pode, então, também fazer toda uma modularização do seu sistema e você pode, então, desenvolver exatamente orientado por casos de uso, que é a premissa do processo unificado. Fiz, de certa forma, o desenvolvimento, já a análise, projeto e programação de algumas funcionalidades ou até das principais, tá certo? E posso dizer, entrego uma primeira iteração. Aí depois eu avanço, trabalho no desenvolvimento de outras funcionalidades e tenho uma segunda iteração, tá certo? Então, todo depois o conjunto das iterações que você marcou como sendo entregas constitui o todo do processo do sistema em si. Mas são as principais características, então, do processo unificado. Ainda, verificando, voltando ao quadro, aqui que tem uma grande diferença do processo unificado, tá certo? Os outros modelos de processo da engenharia de software, como o de prototipação, o espiral, o sequencial, eles definem um ciclo com fases e etapas, tá certo? Só um minutinho, deixa eu só voltar. Com fases e etapas. O processo unificado, ele faz o quê? Uma diferença, ele tem a divisão de fases e atividades. As fases são a fase de concepção, elaboração, construção e transição. E atividades de requisitos, análise, projeto, implementação e testes. Então, quer dizer o quê? As fases representam o tempo de desenvolvimento e as atividades representam a execução em si, tá certo? Então, conforme você avança no desenvolvimento, você prioriza determinadas atividades que serão trabalhadas com maior ênfase. Então, por exemplo, na elaboração, que é o momento que você realmente vai priorizar aqui a análise e os requisitos, tá certo? Então, você concentra-se uma maior dedicação nessas primeiras atividades, mas já faz uma implementação, uma parte da implementação e poucos testes. Avança-se para uma terceira fase, que é chamada construção. Nessa etapa, por exemplo, da fase de construção, observe que o foco está onde? Na implementação. Ou seja, novamente eu faço a revisão dos requisitos, faço a revisão da análise, verifico se há necessidade de algum incremento, tá certo? E aqui eu crio posso ter novas iterações, novas entregas, mas na fase de construção, a maior concentração está na implementação. Então, a forma de conduzir, ou seja, o guia de desenvolvimento, seguindo o processo unificado, ele é, então, diferente como ele é conduzido dos demais processos. E aqui, um modelo de processo adaptado exatamente pela Rational, uma empresa de ferramentas de desenvolvimento, o qual
ela hoje é então mantida pela IBM, ele fez o quê? Uma adaptação e exatamente o desenvolvimento de ferramentas cases para acompanhar todo esse processo de desenvolvimento do processo unificado. Por isso que é chamado de RUP, tá certo? O processo da Rational Unified Process, que é então exatamente mantido hoje pela IBM, mas foi um grande aqui modelo de processo que ganhou aí muita adoção, principalmente no início do ano 2000. E o que ele faz? Ele acrescenta mais atividades em cada fase, seguindo exatamente aqui as fases de concepção ou iniciação, é o momento que se define aqui toda a necessidade do usuário, identificação dos requisitos. Então, além das atividades clássicas do processo unificado, ele acrescenta, por exemplo, aqui, gerenciamento de configurações e mudança, e com isso ele tem a ferramenta Case para fazer todo o controle de gerenciamento de configurações e mudanças, principalmente para o quê? As chamadas iterações, que podem ser inúmeras, conforme você faz, então, esse modelo de como que você define, não existe uma regra quantas iterações existirão, né? Isso tudo é de acordo com o desenvolvimento dos use cases. Então, com isso, nós fechamos essa visão geral do processo unificado, que é a forma, o guia, posso dizer que então nós vamos adotar, seguindo aí o processo de desenvolvimento e enfatizando então exatamente atividades de análise. Agora, então, nós vamos conferir o conceito sobre os fundamentos da UML, da Linguagem de Modelagem Unificada. Então, conforme você está trabalhando numa empresa, suponho que você está trabalhando numa empresa de desenvolvimento, você como analista responsável, você definiu, juntamente com a equipe de desenvolvimento, qual que é a metodologia que a empresa vai adotar ali para desenvolver diferentes tipos de sistemas computacionais para diferentes arquiteturas. E podem existir diferentes metodologias, tá certo? Primeiro, definiu-se então qual que é o modelo de processo de desenvolvimento que será adotado. O guia, que define de certa forma quais são as atividades, quais são as ações que devem ser realizadas, os procedimentos. Além disso, então, além de definir o modelo, deve-se definir o chamado método de desenvolvimento. O método é o quê? Praticamente, ele segue as atividades ou fases do modelo de processo, certo? E apresenta uma série de técnicas de modelagem para que você adote, então, utilize daquelas técnicas de modelagem para fazer os chamados artefatos de software. Se nós estamos trabalhando na atividade de análise, quer dizer que o artefato entregue vai ser a documentação. Tá certo? Vai ser um documento, vai ser então um chamado modelo do que nós vamos estar entregando como documento. Então, seguindo o método, eu faço o quê? Adoto as técnicas de modelagens adequadas para aquele domínio daquele sistema que eu estou envolvida, que eu estou desenvolvendo. Ok? E o que aconteceu? Seguindo toda a evolução das tecnologias de desenvolvimento, principalmente, então, na década de 90, surgiram muitas linguagens de programação, as linguagens visuais, certo? E com isso surgiram muitos métodos. O método, ele é o quê? Então, é um método que foi estudado, que foi pesquisado por uma entidade, por uma instituição de desenvolvimento ou por pesquisadores, tá certo? Pesquisadores da área acadêmica, e com isso lança-se o método no mercado, com base em toda uma fundamentação, certo? Que as práticas para seguir aquele método realmente resulta ali no esperado, no que se espera com o método. Então, na década de 90, surgiram muitos métodos. O método, geralmente, ele recebe o nome do autor, do próprio autor que criou o método, ou uma sigla, certo? E na década de 90, surgiram muitos métodos orientados a objetos, que é o paradigma, né? Que é a
forma de se trabalhar de uma forma geral no desenvolvimento. Então, por exemplo, surgiram os métodos de Charlie Mellon, surgiram os métodos de Cole Jordan, de Bush, Jacobson, Humble, entre outros métodos. Porém, houve a necessidade de definir, em função de muitos métodos que estavam sendo lançados, qual ou quais são os melhores, tanto na área acadêmica como no mercado de trabalho. Qual método adotar? Aonde uma instituição de desenvolvimento de padrão mundial, internacional, ela estudou os principais métodos e 3 métodos se destacaram, entre vários, mas 3 se destacaram e aí criou-se então a chamada linguagem de modelagem unificada, tá certo? Que fez a fusão de 3 métodos de Bush, Jacobson, Humble e agregou na UML, então, o que tinha de melhor em cada um, ou seja, nas principais técnicas de modelagem, tá certo? Então, por isso que na área acadêmica eu não posso adotar o meu método, ensinar, tá certo? O meu método, nós seguimos os métodos consolidados no mercado, e uma vez que você aprende o ML, independente da empresa de desenvolvimento, você vai o quê? Usar, uma vez que você aprendeu quais são as técnicas de modelagem, é isso que será então aplicado. Então, o ML, que nós vamos então trabalhar durante a disciplina, é o método para fazer o quê? Que ele orienta como que você vai e como que você deve fazer a modelagem de um sistema, seguindo todas as práticas, os princípios da orientação a objetos. Então, você tem que estudar o quê? O porquê daquele método, o porquê daquela técnica, para que serve, quando aplicá-la, quais são os seus elementos, e existem regras, tá certo? Então, isso que, de certa forma, o método, uma vez que você aprende um, também é fácil você aprender outro método. É só uma questão do que muda de regras, notação, elementos, mas todos os métodos que você adota para fazer a modelagem de análise têm o mesmo objetivo, tá certo? Então, vamos conferir o propósito e o que exatamente é a UML. Então, a UML, linguagem de modelagem unificada, ela é uma linguagem para visualizar, especificar, então, ali é a documentação com o uso dos diagramas, a construção e a documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software. Uma importante definição de Bush, um dos autores, então, da UML, e ela é utilizada exatamente para modelar sistemas computacionais, seguindo o paradigma de desenvolvimento orientado a objetos, independente da complexidade do sistema, está certo? Então, com isso, a UML, ela fornece uma representação gráfica, ou seja, as técnicas de modelagem para os elementos, e aí existem vários elementos, tá certo? Que são os elementos principalmente do paradigma orientado a objetos, então dos conceitos. E exatamente ela é uma linguagem que vem o quê? A ser utilizada para a modelagem da estrutura de projetos de software e exatamente pensando no processo de desenvolvimento, eu posso utilizar o ML para fazer a documentação da primeira atividade de um ciclo clássico, tá? De um processo clássico, não exatamente do processo unificado, de qualquer processo que seja requisitos, análise, projeto, pode-se então utilizar a UML. Ela não está vinculada a nenhum processo de desenvolvimento, contudo, ela faz o quê? Ela apoia o desenvolvimento incremental. Tá certo? Então, ela foi lançada praticamente junto com o processo unificado que veio para apoiar a linguagem de modelagem unificada, então, seguindo a orientação de use cases, tá certo? Orientada também a casos de uso. Então, olha só, a UML não é uma metodologia, ela é um conjunto de 3 métodos, lembre-se disso. Por isso que o ideal é sempre falar a linguagem de modelagem unificada, ela está unificando, então, 3 métodos. Por que ela não é uma metodologia? Porque ela não diz quem deve fazer o que, quando e como. Quem indica, quem define, quem deve fazer o que, quando e como é uma metodologia. Por isso que eu falei que sempre aqui a metodologia é o que uma empresa
tá certo? Cada empresa define a sua metodologia, porque ela indica quem deve fazer o que, o quando e como. Então, conforme eu comentei, a partir da década de 90, vários métodos surgiram, tá certo? E entre eles, o método de Gama, foi também um grande autor, Wiersbrock, o método de Schaller-Mello, o método de Jacobson, Iver Jacobson, conhecido pela sigla OOSE, o método de James Humble, conhecido pela sigla OMT, e o método de Bush, que foram os 3 métodos que o que tinha de melhor em cada um, posso dizer as melhores técnicas de modelagem, e aí então criou-se a UML. Então, com isso, você perceberá que durante a modelagem que nós vamos trabalhar, sempre os modelos, eles podem evoluir com a inclusão de novos detalhes. É assim que se conduz, então, a modelagem de um sistema. Contudo, todos os diagramas da UML, as suas técnicas de modelagem, que são 14, eles, então, se dividem, se classificam em 3 perspectivas. Das 14 técnicas, conforme a proposta da UML, você pode utilizar determinado diagrama para dar ênfase à modelagem dos dados, ou para a perspectiva das operações, ou para a perspectiva dos eventos. Os dados referem-se à parte estrutural, à parte estática da modelagem do sistema. É você visualizar a parte interna, tá certo? Ou seja, estrutural, se preocupando aqui, enfatizando os dados. Para isso, a principal técnica de modelagem da UML é o chamado diagrama de classes. Para representar a parte funcional, ou seja, identificar e realmente representar a parte funcional, então se utiliza do diagrama de use cases. E para representar principalmente a parte temporal, o qual representa a parte do sistema pensando ele em execução, ou seja, a parte dinâmica do sistema, então existem várias técnicas, como o chamado diagrama de atividades, diagrama de sequência e diagrama de máquina de estados. Então, aqui só para você conhecer a princípio, a UML, desde o lançamento que foi em 1997, da primeira versão comercial, tá certo? Ela sofreu uma série de adaptações, atualizações. Hoje ela se encontra na versão 2.5.1, que foi lançada a última versão, essa versão é de 2017, e as suas técnicas de modelagem se dividem em diagramas de classes, de objetos, estruturas compostas, pacotes, componentes, implantação, perfil, que são categorizados como os diagramas que dão ênfase à parte estrutural, ou seja, a parte estática, modelagem estática do sistema. Já para representar e enfatizar a parte comportamental, nós estamos falando de comportamento, então representa o sistema em execução, a parte dinâmica. Aí existem uma série de técnicas, como o diagrama de use cases, diagrama de atividades, máquina de estado, sequência, comunicação, o diagrama de interação, divisão geral de interação, diagrama de tempo. A documentação não é uma técnica, ela é um complemento do diagrama de use cases. Por isso que aqui tem 15, tá certo? Mas ela é um complemento do diagrama de use cases. Então, esses, de certa forma, nomes, mas eu tenho que decorar todos esses nomes, é uma questão de tempo durante toda a disciplina. O propósito é esse, é você conhecer, tá certo, as principais técnicas de modelagem conforme a UML. Nós estaremos adotando, então, a linguagem de modelagem unificada para representar toda documentação, fazer, então, a documentação de um sistema independente da complexidade, tamanho ou independente do sistema computacional. Agora vamos conferir ainda uma documentação, o qual eu indico para você conhecer detalhes, conhecer
a linguagem de modelagem unificada. Porque conforme o propósito dela, ela é uma linguagem que, para fazer a especificação, ou seja, a documentação de sistemas de software, e ela vem, desde o lançamento dela, sendo identificada por versões, certo? E a cada versão, ela sofre, então, uma adequação ou um complemento. Existem, no caso ali, posso dizer, grandes mudanças? Não tão grandes mudanças, tá certo? Mas algumas mudanças foram, então, complementadas conforme a evolução da UML. Então, reforçando ao quadro, então, olha só, aqui está a estrutura dela, a partir da versão 2.5.1, dividido segundo a classificação, a categorização dos diagramas estruturais e dos diagramas comportamentais, tá certo? E essa hierarquia, aqui, o que está em preto, representa, então, os diagramas exatamente da UML. O que consta nessa estrutura, representado aqui em azul, representa como sendo um submodelo, ou seja, algo que acaba sendo um complemento para a técnica em si, para o diagrama em si, mas não é obrigatório. O que realmente, conforme a proposta da UML, é que você conheça, tá certo, essas técnicas de modelagem e você saiba qual que é o objetivo, qual que é a aplicabilidade de cada técnica de modelagem e quando adotá-la, tá certo? É uma questão, lógico, de prática para você conhecer essas técnicas. Mas o nome dessas técnicas, ao longo, então, de todo o curso, você estará se familiarizando e, com isso, você sempre tem que se atentar que, independente se é o UML ou outro método de desenvolvimento, quer dizer que o método, lembra, não define o que, quando e como. Isso quem define é uma metodologia de desenvolvimento. O método simplesmente, conforme as atividades ou fases de um processo de desenvolvimento, ele apresenta uma série de técnicas de modelagem para você o quê? Utilizar uma ou mais, ou todas, tá certo? Em determinado tipo de sistema para documentar determinado tipo de sistema computacional. Agora, quem sabe qual técnica utilizar é exatamente o ideal para fazer a documentação de um sistema, é exatamente de responsabilidade do analista de sistemas, tá certo? É ele, logicamente, ao longo da sua da sua carreira, que seja da sua expertise ao longo ali do desenvolvimento de uma série de projetos de software, que você com certeza vai ter sempre a certeza qual que é a melhor. Mas você, como acadêmico, tem que conhecer, tá certo? Tem que ter uma visão geral de todas e saber exatamente qual ou quais são as principais, que então é o que nós vamos trabalhar durante a disciplina. Aqui eu apresento para você a indicação de 2 endereços eletrônicos que são realmente diagramas, endereços, URLs importantes para você fazer aqui um estudo e conhecer um pouco mais sobre a UML. Exatamente materiais de referência. Então, existe aqui um endereço que é uma organização, uma ONG, então, que ela mantém uma instituição que ela mantém, então, toda a documentação sempre da última versão, com muitos exemplos. Aqui o segundo link é apenas os exemplos. E exatamente no endereço da uml.org, que é mantido pela OMG, que é a organização responsável em manter a UML, existe então todo um guia de referência completo que refere-se à modelagem sempre completa da UML para você estudar. Então, olha só, rapidamente conferindo aqui, então se você, no primeiro endereço que eu indiquei, da UML Diagram.org, então ele tem aqui, ó, toda a relação, está certo, da UML, quais são os diagramas e depois exatamente uma visão geral de cada diagrama com os elementos, e é exatamente essa anotação que nós estaremos trabalhando conforme os principais diagramas que nós vamos trabalhar durante a disciplina. E uma vez que existe um elemento, uma vez que para cada diagrama
ele constitui de uma série de elementos, cada elemento tem uma representação gráfica, uma notação, com regras que devem ser seguidas, sempre de nomenclatura, tá certo? E a simbologia. Então, perceba que a documentação de um sistema, como sendo equivalente, fazendo uma analogia com a construção, com documentação de obras da construção civil, é grande parte toda o quê? Representação gráfica, que é, então, no formato de diagramas. Então, esse primeiro endereço vale a pena você conferir, e aí depois ele tem, então, aqui, ó, no item exemplos, que é exatamente o segundo link que eu indiquei, com uma série de exemplos já de vários domínios, de vários sistemas, tá certo? Na área de comércio eletrônico, de loja virtual. Então, vale a pena você conferir aqui este endereço para você se deparar, então, para você se familiarizar com estes exemplos. E aqui, voltando à página inicial, olha só. Tem toda a indicação, desde do lançamento da primeira versão da UML, que foi em 1997, e exatamente depois a relação, o histórico, a indicação da UML 2.0 foi em 2005, e agora nós estamos na 2.5, que foi então lançada em 2017, o qual ele apresenta a versão 2.5.1, que foi em 2017, tá certo? E aqui ele indica quais são as principais atualizações ou complementos, tá certo? Em cada versão. Então, você, como futuro analista desses temas, tá certo? E tem interesse em depois se aperfeiçoar nessa área, tem que conhecer. Tá certo? Tem que conhecer o material de referência, tem que conhecer, então, todo o histórico e realmente ali cada diagrama, cada documentação, sempre respeitando a notação e as regras. E o segundo link, só voltando, o segundo link indica, então, exatamente da OMG que mantém a UML em toda a documentação. E aqui, no caso, no item Specification, ML Specification, você tem a opção aqui de fazer o quê? De você baixar o guia de referência da UML, tá certo? Então, aqui é da última versão que foi lançada em 2017, a 251. Tem aqui o PDF, tá certo? Para você baixar, e aqui o exemplo do arquivo do guia de referência mantido, então, pela OMG. E aqui você encontra tudo, tá certo? Todos os diagramas, toda a anotação, a composição da estrutura da UML. E com isso, é uma forma de você se aprofundar e você conhecer toda a estrutura e sempre tendo como base um material de referência. Tá certo? Porque existem os autores brasileiros, que são ótimos autores, como Bezerra e Guedes, que também são dois autores aí que eu acompanho, que apresentam bons exemplos. Mas se porventura você tiver qualquer dúvida da notação, uma vez que você não tem acesso a esses livros, recorra a esses materiais de referência, tá certo? Que daí você não ficará com dúvida. Então, a modelagem, o qual se refere à etapa de análise, é uma questão de prática, certo? É aí, de acordo com a atuação mesmo do analista desses temas, que você vai conseguir desenvolver essa habilidade, porque cada domínio, cada sistema tem as suas particularidades, a sua complexidade. Contudo, o mais importante é fazer uma identificação, uma engenharia de requisitos, um levantamento de requisitos bem feito, porque é isso que vai conduzir o processo de desenvolvimento. E aí que vem, conforme eu comentei, a grande responsabilidade do analista desses temas, certo? E uma vez que, então, aqui na área acadêmica, nós vamos seguir a UML, que é o conjunto de 3 métodos, tá certo? De Bush, Jacobson e Humble. É importante você, então, também se familiarizar com esses nomes, porque são autores clássicos,
tá certo? Da área. Então, uma vez que nós vamos adotar o ML, você, independente se você vai atuar numa empresa aqui no Brasil ou em outro país, uma vez que se adota o ML, é esse o padrão de notação dos diagramas e assim por diante. Lógico, se lançar uma nova atualização, alguma adequação, então nós temos que acompanhar essas atualizações. Por quê? Não tem grandes mudanças entre essas atualizações de versões. A questão é que, acompanhando as tendências tecnológicas de desenvolvimento, por exemplo, se a gente pegar no início de 2000, ainda na década de 90, nós não tínhamos diversidade de plataformas e de apps, por exemplo. E aí, no caso, acompanhando toda essa evolução, então houve a necessidade de acompanhar também a notação, a modelagem que consiga contemplar, independente do contexto, independente do domínio do sistema, e depois, posteriormente, a plataforma, as tecnologias que serão adotadas para o desenvolvimento. Por isso que a UML tem essa evolução com as suas versões. Então, agora, para reforçar a primeira parte sobre a UML, então, eu venho aqui e apresento exatamente uma dúvida que muitos alunos ou muitos profissionais podem, de certa forma, ter. Exatamente, qual ou quais técnicas da linguagem de modelagem unificada são as técnicas ideais para a modelagem de sistemas de informação? O qual foi a pergunta que eu apresento. Qual ou quais técnicas? Então, considerando aquela classificação das técnicas de modelagem da UML em estruturais e comportamentais, para modelar sistemas de informação. Então, porque o foco do nosso curso são sistemas de informação, ou seja, são sistemas empresariais que atendem o todo de uma empresa, seja da camada operacional, tática e estratégica, tá certo? Seja isso para ambiente desktop, seja para web, seja para mobile, independente, mas os sistemas de informação que são o quê? Os sistemas que são principalmente trabalhados durante o curso de análise e desenvolvimento de sistema. Então, você já conhece o propósito da UML, já sabe que ela apresenta, então, 14 técnicas de modelagem, e essas 14 técnicas de modelagem são divididas em duas categorias principais, estruturais e comportamentais. Dessas duas categorias, essas técnicas apresentam 3 perspectivas de visões, tá certo? As estruturais enfatizam a parte interna, a parte estática do sistema, ou seja, a ênfase com os dados, e a parte comportamental, então, enfatiza a parte dinâmica, pensando em execução do sistema. Contudo, da parte comportamental, existe uma subdivisão, que são os chamados diagramas de interação, que são eles o diagrama de comunicação, diagrama de sequência, diagrama de visão geral e diagrama de tempo, tá certo? Então, são esses 4 diagramas que representam ali com um determinado nível de detalhamento as chamadas interações entre os objetos de um sistema. E aí denomina-se essa subclassificação, então, como sendo os diagramas de interação, que focam na terceira perspectiva, que é a parte exatamente de eventos, ou seja, pensando o sistema em execução, passo a passo, o que vai acontecer, quais são as validações, consistências que devem ser tratadas e, com isso, modeladas, documentadas a partir dessas técnicas de modelagem. Então, em sistemas de informação, o ideal não é uma regra, é apenas uma sugestão, uma recomendação, tá certo? Então, o ML é o que? O propósito, a grande característica que ela é seguida, ela é guiada por use cases. Então, inicia-se a modelagem com diagrama de use cases. Uma vez que eu trabalhei com diagrama de use cases, o segundo diagrama principal, independente do tipo de sistema computacional, é o chamado diagrama de classes, tá certo? Então, em um sistema de informação
iniciamos com o diagrama de use cases, trabalhamos depois com a modelagem, ou chamada então a especificação do diagrama de classes. O que eu prefiro? Terminei uma primeira versão do diagrama de classes, não quer dizer que tem que terminar 100% com o nível de detalhamento. Nós trabalhamos com todos os diagramas, que é uma característica da UML, em diferentes também perspectivas de visões, ou seja, em diferentes níveis de detalhamento, tá certo? Conforme mais você se familiariza com o contexto, com o sistema, você consegue apresentar e trabalhar nos modelos, nos diagramas, com determinado nível de detalhe. Então, trabalhei com o diagrama de classes, eu volto, geralmente trabalho com prototipação da interface, das funcionalidades dos use cases que terão interface gráfica, faço a chamada documentação dos casos de uso, aí que eu volto e faço o complemento da documentação dos casos de uso. E depois, principalmente, das 14 técnicas de modelagem, trabalho com o diagrama de atividades para representar, então, os detalhamentos de cada caso de uso, o diagrama de sequência, está certo? Diagrama de máquina de estados e, por último, depois eu trabalho o quê? Avanço já para a próxima atividade do processo de desenvolvimento. Então, da atividade de análise, tá certo? Diagrama de use cases, diagrama de classes, diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de máquina de estados. São 5 diagramas importantíssimos, fundamentais para fazer uma boa modelagem de um sistema de software e principalmente, então, um sistema de informação. Então, agora, vou conferir se você tem alguma dúvida. Se você tiver, então, por favor, faça a sua pergunta. Eu já volto e verifico e responderei aí as principais dúvidas. Olá, então voltando, não temos nenhuma dúvida referente ao conteúdo, certo? Então, porventura, se você tiver, então faça o contato com os nossos tutores. Agora o conceito de diagrama de use cases, ou seja, iniciando a modelagem de um sistema de software e trabalhando com a UML. Então você já sabe o propósito, o objetivo da UML. Ela é um conjunto de 3 métodos, os quais então ela apresenta uma série de técnicas de modelagem e aí você, considerando agora que nós estamos trabalhando na atividade de análise, eu vou sempre usar o termo de atividade, considerando então o modelo de processo unificado, tá certo? Porque outros modelos não chamam de atividade, sim de fase.
Então, sempre que eu me referi à atividade de análise, atividade de projeto, é porque eu estou considerando, então, o modelo de processo de engenharia de software, o processo unificado, que ele faz aquela distinção das 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição, e para cada fase ao longo do tempo se trabalha com uma série de atividades. Então, na atividade de análise, conforme a proposta do próprio guia, que seja o modelo, então, de processo unificado, é que você conduza, inicie a modelagem de um sistema, ou seja, inicie o seu projeto de desenvolvimento orientado por casos de uso. E aí veio, então, a UML, seguindo essas características, tá certo? E apresentou-se entre o seu conjunto de 3 métodos, que são os métodos, então, de Bush, Jacobson e Humble, a forma de iniciar a modelagem de um sistema conforme, então, a adoção do diagrama de use cases, ou chamado modelo também de use cases. Ou seja, identificando os use cases, as funcionalidades do sistema. Então, vamos conferir agora quais são os elementos, qual que é a representação de cada elemento e algumas regras da notação. Então, conferindo. Então, o diagrama de casos de uso é um diagrama que representa exatamente as funcionalidades consideradas externas do sistema, e com isso essas funcionalidades também têm o objetivo de mostrar a chamada interação que ocorre entre o sistema com o mundo externo, ou seja, com os atores que representam a interação. O modelo de use cases, conforme definição então de Bezerra, é um conjunto, é um modelo de análise que representa um refinamento dos requisitos funcionais. Então, palavra-chave. Se nós estamos aqui, então, agora trabalhando com a primeira técnica de modelagem proposta, então, pela UML, o diagrama de use cases, ele tem aqui o objetivo de realmente representar nesse diagrama os chamados requisitos funcionais, tá certo, de um sistema. E exatamente, uma vez que eu tenho muitos requisitos funcionais, eu tenho que ter, então, dividir a representação desses diferentes e muitos requisitos em vários diagramas de use case. Quer dizer o quê? Que uma vez que eu tenho um conjunto de diagramas, eu tenho um chamado modelo. Por isso que muitas vezes você pode se deparar com o termo modelo e não diagrama, porque o modelo e o nome da técnica representa um conjunto. Então, o diagrama de use cases é o diagrama mais abstrato, flexível e informal da UML, porque ele é muito simples a representação. E ele tem o objetivo de ilustrar realmente os requisitos funcionais do sistema, ou seja, cada necessidade, cada serviço que o sistema tem que conter. E com isso eu consigo que, através dos requisitos funcionais, demonstrar o todo do sistema, tá certo? O que realmente o meu sistema tem que contemplar. Então, a notação é muito simples, mostra-se um conjunto de use cases e exatamente os atores interagindo através dos relacionamentos. E com isso, ele é caracterizado que ele demonstra o comportamento externo do sistema. Por que ele demonstra o comportamento externo? Porque representa-se o quê? Esse conceito às vezes confunde, por isso que eu gosto de reforçar. Porque externo, porque é a concepção. Imagine você fazendo uma compra online, numa loja virtual, tá certo? Você faz a interação com o quê? Com os use cases, com as funcionalidades do sistema. Você vai lá, uma vez que numa loja você não tem o seu cadastro ainda, você vai lá fazer e realizar o seu cadastro, tá certo? Então, um cadastro do cliente é uma funcionalidade, é um requisito funcional. Será representado na modelagem do sistema como sendo um use case. Tá certo? Então, uma vez que você interagiu com o sistema, você está sabendo como que funciona a parte lógica ali, no momento que você está efetuando o cadastramento, o seu cadastramento com os seus dados pessoais, você sabe como que está funcionando a lógica do sistema? Não sabe. Você se depara, você interage com uma interface gráfica. Tá certo? Então, por isso que é essa visão externa do sistema.
você não tem como visualizar a parte lógica, como que está o funcionamento, no momento que precisa disparar uma validação, uma consistência, tá certo? Então, esse que é o conceito ali que se denomina a parte externa. Voltando ao quadro, ainda, então, dos elementos básicos, o elemento ator e use case e o elemento associação. Então, eu já prefiro representar o elemento ator, é o elemento externo ao sistema que interage com o mesmo e, por definição, é denominado ator. Ele pode ser o quê? Uma pessoa, pode representar uma pessoa que está interagindo com o sistema, um outro sistema de software, um dispositivo eletrônico, ou representar um departamento, um setor de uma empresa, tá certo? E por isso que ele indica que o quê? É externo, porque ele não está conectado, não faz parte ali do sistema que você está representando, as funções, tá certo? E ele interage, significa que ele vai fazer o quê? Uma troca de informações com o sistema. Então, categorias de atores, por exemplo, pode-se aqui identificar e representar no sistema como sendo por cargos, como cliente, gerente, vendedor, como organizações ou divisões de uma empresa ou de uma agência, tá certo? Como sendo um outro sistema e você representa como nome e como, por exemplo, também equipamentos ou dispositivo. E o elemento use case, ele vem exatamente para representar cada funcionalidade do sistema, sem revelar a sua estrutura e comportamento. Então, por isso que a anotação é bem simples, porque porque representa-se no diagrama de use cases apenas o quê? Apenas o nome do use case. E para cada serviço, ou seja, para cada requisito funcional, vai ser representado individualmente cada função do sistema, cada funcionalidade por um use case. E aí a anotação é essa elipse com o nome do use case. E aqui vem uma primeira regra. Porém, não é uma regra, posso dizer, realmente não é uma regra, é uma recomendação da UML, mas que para cada nome de use case, você utilize verbo no infinitivo mais um ou mais substantivos. Então, você observará, sempre iniciando com o verbo no infinitivo, cadastrar, manter, realizar login, gerar relatório, tá certo? O verbo manter é sinônimo aqui na modelagem de cadastrar, tá certo? Porque o cadastrar, quais são as operações básicas que são representadas, que são indicadas? Uma inclusão, uma alteração, pode existir uma exclusão, tá certo? E manter, por isso que é o ideal, porque muitas vezes o cadastrar pode dar o sentido só de inclusão. E não, todo cadastro, no mínimo, tem que fazer inclusão e alteração. A exclusão, muitas vezes, nós não permitimos, porque troca simplesmente o chamado, trabalha com a mudança de estado do objeto. Eu, professora Yolanda, hoje eu encontro no estado, por exemplo, de ativo no sistema, amanhã ou depois, porventura, eu posso me afastar para fazer um curso, por exemplo, de pós-graduação e fico no estado de, por exemplo, afastamento, certo? Depois eu volto, novamente eu mudo para o estado de ativo. Então, o mesmo objeto no sistema pode transitar. E com isso não preciso excluir, porque não se usa mais ficar excluindo. Uma vez que você cadastrou, você mantém, ou seja, é a chamada manutenção do objeto, a manipulação dele. Tá certo? Então, a representação do diagrama de use cases é muito simples. Representa-se o ator, e tem aí a função de demonstrar a interação com o sistema, associando, relacionando com os use cases, ou seja, com as funcionalidades do sistema. Vamos conferir alguns exemplos. Tá certo? Então, aqui, o diagrama de use cases. A anotação do ator é o chamado boneco magro. Tá certo? Cada ator tem um nome obrigatoriamente. A gente não pode colocar aqui aluno mais coordenador de curso. Isso não pode. Cada nome de ator, cada ator representa-se único, tá certo? Representa, então, a interação, que é o chamada associação,
está certo? E com isso, exatamente quais são as funcionalidades do sistema. Então, manter aluno, realizar matrícula, o coordenador, ele vai o quê? Manter curso, manter turma, manter horário de turma. Aqui alguns exemplos. Cada consulta, cada relatório é então representado como sendo um use case. E eu gosto ainda de fazer mais uma observação. O ator, muitas vezes, ele pode atuar como usuário, mas a principal funcionalidade da representação do ator é que ele representa quem interage com o sistema. Essa interação representa o quê? Quem é o responsável em informar os dados para que ocorra a execução daquele use case. Então, suponha, você veio realizar a sua matrícula na instituição, tá certo? Então, realizar matrícula vai ser uma funcionalidade do sistema, ou seja, será representado aqui nessa técnica de modelagem como sendo um use case, tá certo? Quem que é o responsável em fornecer os dados da matrícula? Por exemplo, fornecer o seu nome, exatamente qual curso que você quer fazer, que você foi aprovado no vestibular, por exemplo, e assim por diante. É o próprio aluno. Então, o ator que estará interagindo associado é o aluno. Pode ter mais de um ator se associando com o use case? Pode, tá certo? Aí é caracterizado como ator primário e ator secundário. Obrigatoriamente, no diagrama de use cases, temos que representar o ator primário. Obrigatório. Ator secundário, se você quiser e achar relevante para aquele contexto, para que fique melhor representado, documentado, aí tudo bem, tá? Mas se não, o mais simples possível é o ideal. Voltando para mais um exemplo, então aqui, olhe só essa representação. Indica uma generalização de ator e uma generalização de use case. Pode acontecer que, dependente do seu contexto, suponha que eu tenho aqui, foi identificado no sistema que coordenador de curso, professor e funcionário administrativo, tá certo? São, então, os atores do sistema e cada um terá a sua particularidade. Suponha que ambos estarão o quê? Fazendo uso do sistema na versão web e terão que logar sistema ou acessar sistema. Então, o ideal, quando você tem um use case genérico, vale a pena você fazer o quê? Especificar, então, representar uma hierarquia de atores, ou seja, um ator genérico e atores especializados. Então, no mundo real, coordenador de curso é um tipo de colaborador? Professor é um tipo de colaborador no contexto, então, do sistema? Sim. Então, vale a pena fazer uma generalização. Pode acontecer também de ter a generalização entre use cases, não é obrigatório. Neste exemplo, está indicando que existem 3 tipos de curso. Manter curso de graduação, manter curso de pós-graduação e manter curso de extensão. Tá certo? Ambos possuem, posso dizer aqui, uma parte de cadastro básica que pode ser representada na primeira telinha. E aí depois eu tenho aquelas guias, tá certo? Com particularidades de cursos de graduação. Depois uma outra guia para representar cursos de pós-graduação e uma outra de cursos de extensão. Poderia representar isso dessa forma, tá certo? Então, se o seu intuito é esse, por exemplo, pensando no protótipo da interface, então vale a pena já representar isso no diagrama de use cases. Agora, trabalhando ainda com a anotação do diagrama de use cases, só que dependendo do contexto do sistema, há necessidade também de fazer o quê? Representar e estabelecer o chamado relacionamento entre os use cases. Então, vamos conferir a anotação, como que fica, certo? Eu vou aqui já indicar a representação, a anotação gráfica. Existem 2 tipos de relacionamento. O do tipo extensão, que será representado por essa palavrinha, extend, entre essa anotação, essa simbologia, sinal de maior e menor duplo, tá certo? Que é um chamado estereótipo conforme padrão da UML. Então, suponha,
Um aluno está informando seus dados para que ocorra a realização de uma inscrição em um curso de extensão. Suponha que em determinado momento ele está aqui. Ele terminou de executar, de realizar o seu cadastro e ele queira, já estando nessa interface, chamar a impressão do comprovante da inscrição, que geralmente é usual. Eu tenho lá muitas vezes na minha página, acabei já realizando a minha inscrição, pode ter aqui um botão ou um link, dependendo, né, da interface, mas não indica uma obrigatoriedade. Se o aluno quiser, ele pode chamar aqui e imprimir o comprovante após realizar a inscrição. Então, uma vez que você observa-se essa possibilidade, então você estabelece um chamado relacionamento entre os use cases. E o Extend, ou o segundo relacionamento, que é de inclusão, é representado por uma linha pontilhada entre os use cases, só que o Extend aponta a seta para o use case que o qual o chamou, tá certo? Então, nessa representação, o que está interagindo com o ator também é chamado de use case base, tá certo? Então, quer dizer, ele terminou de realizar a inscrição e está chamando a execução para imprimir um comprovante. Então, essa representação do Extend representa uma não obrigatoriedade. Já a inclusão, o relacionamento de inclusão, que é indicado aqui por essa palavrinha, então, de include, entre o sinal maior e menor duplo, representa o contrário, representa uma obrigatoriedade. Ou seja, eu terminei de realizar a inscrição e automaticamente o sistema já vai disparar e enviar o comprovante dessa inscrição por e-mail, que é comum numa compra online, por exemplo, tá certo? Ou você comprou seu ingresso e aí você já recebe, uma vez que você terminou de executar e de interagir com uma funcionalidade, o sistema já envia e dispara sem você ter a opção de escolher. Então, nesse caso, é uma inclusão, tá certo? O contrário, se você quiser, o qual indica, então, uma não obrigatoriedade, será representado com o relacionamento de Extend. Então, para fechar aqui mais um exemplo, aluno, existem dois tipos de alunos nesse contexto, aluno de graduação e aluno de pós-graduação. Ambos podem reservar um livro no sistema web, tá certo? Ou também podem fazer a consulta de um livro direto. Uma vez que realizou a reserva, se ele quiser, ao terminar, ele te dá, eu estou querendo aqui que o sistema indique, dê essa possibilidade dele já emitir o comprovante da reserva. Porventura, ao realizar a reserva, o que acontece? Automaticamente, então, uma obrigatoriedade vai ser enviado por e-mail a confirmação da reserva, por e-mail, poderia indicar por SMS, por exemplo, tá certo? E nesse caso indica, uma vez que ele realizou a consulta, se ele quiser, ele já pode reservar. Então, olha só, estou na consulta, terminei de fazer aqui a busca e aí sim eu faço a reserva. Então, uma não obrigatoriedade é um Extend, uma obrigatoriedade é um relacionamento de inclusão. Então, com isso, são dois tipos de relacionamentos, são esses que existem entre use cases e anotação, e é muito importante porque você realmente o quê? Já define as possibilidades de interação entre os próprios use cases. E agora nós vamos então conferir como que fica a representação do diagrama de use cases no estudo de caso. Um estudo de caso simples, tá certo? Mas é assim que você então vai iniciar a modelagem de um sistema. Ou seja, esse estudo de caso refere a uma agência de estágios, o qual acredito que você tem familiaridade ou conhece esse contexto, que você, por exemplo, no papel de estudante, pode fazer o quê? Uma vez que você tem um vínculo com uma instituição, você pode
pode se candidatar a um chamado estágio obrigatório, tá certo? Então, existe uma empresa que é caracterizada como sendo uma agência que ela faz toda essa mediação, tá certo? Ela é responsável em fazer a entrevista com o aluno, seleciona e, enfim, efetiva-se o contrato do estágio. Ela que faz também a intermediação com a empresa, mantém o contato com as empresas que disponibilizam o estágio e aí, de certa forma, ela que define a documentação necessária. Então, você fará a leitura, tá certo, deste exercício, deste exemplo, com base nesse contexto, algumas regras já estão definidas, já estão ali bem especificadas. Como que fica, então, a identificação e a representação do diagrama de use cases? Então, vamos conferir a solução. Então, olhem só, foi representado, primeiro, me desculpe, primeiro ainda nós temos a documentação dos use cases, tá certo? A documentação aqui é exatamente o formato que trabalha exatamente com detalhar como que funciona o use case. Este daqui é um modelo tabular, exatamente que ele ilustra qual que é a interação que existe entre o ator e o sistema. Então, a documentação do use case, ela é muito importante, relevante, aqui depois você conferirá, para fazer o quê? A descrição narrativa dos eventos dos use cases. E com isso, então, descreve-se em dois formatos, no cenário principal e no cenário alternativo. Olha só, cenário principal é o momento que você vai descrever passo a passo, que indica a descrição da ocorrência que favorece, então, a execução do use case. E o cenário alternativo é exatamente no momento que você se depara com uma condição. Aqui um exemplo de um cadastro, manter curso de graduação, ou seja, você descreve aqui, então, todos os passos, sempre mostrando a interação entre o ator com a visão, com a perspectiva, com a interação com o sistema, que é isso que representa um use case, tá certo? E aí, então, você imagina todos os passos necessários para que ocorra o cadastramento do use case. Em algum momento no cenário principal, só confira, no evento 4, ocorreu uma validação para verificar se não existia o professor já cadastrado. Uma vez que existe, o que tem que acontecer? Tem que, então, verificar o código, se já não existe, e uma vez que existe, dá a opção de alterar ou excluir, tá certo? Então, aqui, a partir do passo 4.3, escolheu-se a alteração, e depois, no passo 4.3.1, abre-se o detalhamento para indicar a outra opção, que foi a exclusão. Então, obrigatoriamente, o que tem que acontecer? Representei todos os use cases. De quantos use cases você definiu, de acordo com a necessidade do sistema, para cada use case se faz uma documentação, ou seja, uma descrição narrativa, ou pode ser naquele formato tabular, para você representar passo a passo o que representa aquele use case. Você pode depois fazer a prototipação da interface, que é recomendada, e aí sim você volta, tá certo? E confere, e conforme você vai avançando com a modelagem, então você detalha cada vez mais com um nível, né, de aprofundamento que fique mais próximo, que ficará mais próximo da situação real, o qual será a implementação. E agora sim, então, o estudo de caso da modelagem da representação do diagrama de use case referente à agência de estágios. Então, vamos conferir como que ficou. Você fará a leitura, existem aqui a definição já de algumas regras, tá certo? O que foi? De todos os, conforme as regras, foi então observado que existem praticamente 3 categorias de use cases. E eles então foram divididos em 3 categorias de negócio, consultas e relatórios. É uma forma de você organizar e fazer essa divisão, uma vez que você tem muitos use cases,
tá certo? Então, representa-se por particionamento, ou seja, isso daqui é um diagrama de pacotes. Agora, para cada pacote, se representa um diagrama. Para o pacote negócios, então, olhem só, foram identificados atores empresa, funcionário administrativo e candidato. Essa representação se chama, então, uma separação, que indica para ficar melhor o contexto da parte externa do sistema, o qual tem a interação com o ator, com a parte interna, ou seja, com os use cases que representam as funcionalidades. Então, do candidato, ele mantém candidato, mantém currículo de candidato, mantém instituição de ensino, ele é o responsável em informar os dados, ele realiza inscrição para a vaga e ele realiza entrevista. Já a empresa é responsável em informar os dados para que ocorra o seu cadastro, ela informa os dados da vaga, mantém ramo de atividade, funcionário, que é o responsável em informar os dados, ele é responsável em efetivar o contrato e emitir o contrato. Assim por diante, depois foi representado aqui alguns relacionamentos já identificados de inclusão e extend, tá certo? Então, conforme o contexto, as regras de negócios você conferirá. E aqui também o diagrama de use cases agora para o pacote consultas. Cada consulta é um use case, tá certo? Então, com a interação com o ator responsável. E mesma coisa, o diagrama de use cases correspondente ao pacote relatórios. Cada relatório deve ser, então, representado como sendo um use case. Então, para esse contexto, foram aí identificados esses use cases, pode-se evoluir, aí porventura se identificar novos use cases, tá ok? Então, faça a leitura do estudo de caso, que nós estaremos nas próximas teleaulas evoluindo e trabalhando com este mesmo estudo de caso. Muito obrigada pela sua participação, tenha uma excelente noite ainda e até a próxima semana.